Gente linda, estamos aqui em mais um programa Elas Inspiram. Já estava com saudade, né? Fizemos alguns programas lindos por aqui, passaram por este palco mulheres incríveis e hoje, mais uma vez, estamos aqui finalizando na finaleira do mês de abril, trazendo mais uma mulher potente para cá conosco. E claro, como eu sempre digo, esse palco é um palco iluminado porque eu quero perto de mim pessoas com boas energias, pessoas que transbordem em coisas boas, para que a gente possa inspirar outras mulheres. Falando em inspiração, a revista Elas Inspiram já está na mesa, com as edições físicas esgotadas, com a edição digital que já ganhou o Brasil. Então a gente está muito feliz com a revista Elas Inspiram, que foi lançada no dia 8 de abril aqui na cidade de Farroupilha e já ganhou o Brasil com a revista digital. Então coisas boas estão acontecendo e é claro, quem é que está comigo hoje? Uma das colunistas da revista Elas Inspiram, que se chama Dioneia Vasconcelos. Dioneia, foi um prazer imenso tê-la aqui comigo, obrigada pela tua disponibilidade e generosidade de estar aqui comigo no programa hoje. Um convite que a gente já tinha feito há bastante tempo, a gente não tinha tempo ainda de se encontrar, mas hoje ela veio de Caxias do Sul para estar aqui conosco. Então, obrigada por estares aqui. Quem é a Dioneia, né? Onde eu conheço a Dioneia. Nesse caminho da comunicação, a gente foi se encontrando, nos encontramos, eu acho, junto ali num evento do CDL Mulher, né? Foi numa roda de negócios. Uma roda de negócios do CDL Mulher no ano de 2025. E é claro, quando as energias batem, né? Tem aquele coisa que diz, o meu santo bateu. Não é o santo que bateu, né? É a energia que configurou. E a gente já se conectou ali. Uma mulher que eu passei a seguir, porque hoje a rede social nos aproxima, né? E aí passei a seguir a Dioneia, conhecer um pouco da história da Dioneia. E a gente vai gostando de ter essas pessoas por perto, com uma energia maravilhosa, uma mulher que a gente admira, e nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, de dizer as coisas que a gente quer para as pessoas. Então, comigo hoje, Dioneia Vasconcelos, para a TV Cidade de Farroupilha, no programa Elas Inspiram. Vai ser um bate-papo da pontinha da orelha. Nos aguardem, fiquem conosco, porque coisas boas vão acontecer. Dioneia, conta para nós quem é essa mulher linda, maravilhosa, que eu tenho a honra de tê-la como colunista na revista Elas Inspiram. Eu sou a Dioneia, né? E nem sempre gostei do meu nome. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é uma história curiosa, né? Bem curiosa. Mas eu sou terapeuta integrativa, trabalho com desenvolvimento humano. E na verdade, eu fiquei pensando sobre isso. Eu só estou aqui conversando contigo e falando sobre desenvolvimento humano e sobre o meu trabalho por causa da minha própria história, por causa dos percalços da minha história, que acabam fazendo com que a gente tome algumas decisões e tome alguns caminhos que muitas vezes é uma busca de estruturação interna, assim, de cura mesmo, né, de entender o que está acontecendo, né, o mundo está caótico por fora da nossa história muitas vezes e por dentro a gente precisa encontrar um meio de se equilibrar, né, então eu trabalho com desenvolvimento humano, com essa parte de inteligência emocional, mas não só emocional, porque a inteligência emocional, para mim, ela tem muitas conexões dentro do ser humano, né? É o mental, é o emocional, é o físico, é o corporal, você precisa cuidar do corpo também, e eu tenho um lado do meu trabalho que olha muito para o corpo como recurso, como expressão, como trazer realmente informações que de outra forma a gente não teria, né? Então eu trabalho com um movimento expressivo e tal, de vez em quando tu me pega lá dançando, né, nos stories. Linda, maravilhosa. Mas não é sobre dançar, né? Não é sobre dançar, é sobre expressar o que eu estou sentindo. E nós, mulheres, a gente se desconectou muito disso. A gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, né? Tu falou, nossa, a tecnologia tá avançando tanto e as pessoas estão ficando tão fora, muitas vezes, né, com atitudes que não combinam. Exatamente. Porque está havendo um descolamento, né, a gente está se desconectando cada vez mais de quem nós somos. Por causa da tecnologia também, né, porque a gente olha para fora, né, ao invés de olhar para dentro. Mas, enfim, Dioneia, né, como que eu fui parar nesse lugar de terapeuta, trabalhar nesse lugar, enfim. E eu gosto de falar um pouquinho da história do meu nome, sabe? Porque muitas vezes a gente não gosta de partes da nossa história, ou não gosta até do nome que a gente carrega, e talvez a gente esteja excluindo um recurso muito poderoso, que pode falar muito sobre quem nós somos, e talvez tu encontre uma nave perdida por aí por fora, uma nave espacial, talvez seja minha, talvez seja minha, enfim. Meu nome veio de uma novela, né, eu tenho 56 anos, então
Eu sou de 1970. Teve uma novela ali em 69, 70, que tinha uma personagem chamada Dionéia, meus pais tiraram o nome dali. E eu, para começar, falou em novela, não quero mais nem saber, né? Tipo assim, novela, me poupe, né? Novela não, né? Porque tenho minhas restrições, assim, com relação a isso, né? Mas ficou, né? Ficou de lado, as pessoas trocam meu nome às vezes, isso incomoda um pouco, e eu acabei deixando isso de lado. Mas, recentemente, voltando do Mato Grosso, lá do grupo que eu faço parte, de Dáquila, eu estava no aeroporto e digo, tá, eu vou pesquisar um pouco melhor, né? Já sei que era uma novela, já sei que era Rosa Maria Murtinho, a atriz, né, que carregava esse personagem de Onéia, e pedi para a IA, né? Fui para a tecnologia. IA, quem foi essa personagem? Qual era o comportamento? Qual era o papel que ela fazia? E, Dani, eu juro, como diz a gente aqui no Sul, caiu meus butiá do bolso, né? Porque quando eu li, Dionéia era uma extraterrestre que veio de um planeta muito evoluído, que se chamava Gama Y12, para ajudar na Terra, um planeta evoluído que não tinha mais violência, não tinha mais problemas, eles já estavam num patamar superior, né? E ela veio para cá para ajudar na Terra, no planeta Terra, na evolução do planeta Terra. E eu confesso que, assim, isso me atravessou, porque eu digo, gente, por que será que os meus pais olharam para essa personagem e resolveram tirar o meu nome? Pode ter sido só um acaso, né? Mas isso realmente me atravessou porque eu sempre me senti muito diferente. Sabe quando a gente sente que não se encaixa? E eu sei que muitas pessoas se sentem assim, se sentem diferentes, não se encaixam nos padrões normais, né? Vai todo mundo para a esquerda, tu diz, não vou para a esquerda não, se está todo mundo indo para a esquerda, eu vou para a direita. Então a gente acaba fazendo movimentos diferentes, tendo escolhas diferentes, e isso fez muito sentido para mim, e fez sentido até em função do trabalho que eu faço hoje, porque é um trabalho de ajudar as pessoas a melhorarem. Eu mesma precisei, né, e continuo, porque a gente nunca termina a nossa evolução, a lapidação da nossa inteligência emocional, que tem muitas facetas, né? Então, eu me vi muito atravessada por essa história. Então, se vocês encontrarem uma nave perdida por aí, pode ser que seja a minha, pode ser. E vamos lá, né? Então, eu entendo que a nossa história, a minha história no desenvolvimento humano começou quando eu tinha em torno de 10 anos, mais ou menos. São as nossas perdas que marcam a nossa história, e tu sabe bem disso, né, Dani? E com 10 anos de idade, recebemos a notícia que a minha mãe tinha câncer, né, e que ela teria só 6 meses. E foram 4 anos, mas a notícia era de 6 meses, então conviver com aquela morte anunciada, né, que ele vai ser amanhã, pode ser depois de amanhã, foi algo que com certeza marcou muito mais do que eu imagino a minha história, né? Ela faleceu quando eu tinha 14 anos, minha irmã tinha 16, eu tinha uma irmã de 16 anos, que 16 anos depois veio a falecer de câncer também. E aí, isso mexeu comigo de um jeito, assim, que eu digo, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender por que isso está acontecendo. Então eu me vi desde cedo, né, como uma buscadora de respostas, de entender, de gente, começando por mim, mas entender o porquê das coisas, por que isso está acontecendo, tem que ter um outro caminho, não é possível que seja só isso, que seja só, vamos lá, a sina da família. E é muito duro isso, e quando a minha irmã faleceu, ela tinha 32, eu tinha 30, né, com meu filho já com 5 anos, né, eu tenho um filho de 31 anos que mora na Alemanha, Vinícius, e então foi muito, muito, muito difícil, né, lidar com tudo isso que estava acontecendo, trabalhando numa empresa familiar, e aí eu comecei a entender, né, hoje trabalhando também, eu trabalho como estrategista em implementação de NR1 nas empresas, né, saúde mental, e que bom que veio a NR1, porque é uma grande oportunidade, na verdade, né, mas enfim, hoje eu consigo ver o quanto a minha saúde mental estava abalada na época, mas eu não demonstrava por fora, mas por dentro eu estava, assim, em cacos, né? Estava muito difícil, né? A irmã doente, a família com problemas, a empresa com problemas, tanto que nós acabamos vendendo a empresa em 2005, mais ou menos. Mas, nesta época onde aconteceu essa questão com a minha irmã, ficou muito próximo de mim, sabe? É como se fosse pegajoso o problema, né? E nessa época eu conheci o yoga.
Foi meu primeiro encontro com o desenvolvimento humano foi através do yoga. E o yoga, ele tem um olhar integrado, né, sobre o ser humano. É corpo, é mente, é respiração, é mentalização, é descontração, é tudo junto, reunido. Então foi meu primeiro contato e foi, literalmente na época, foi um divisor de águas e foi uma tábua de salvação também. Porque eu entendi que ali eu tinha um caminho, uma chance, sabe, para me entender, para cuidar de mim. Então, por isso também eu acabei sempre tendo esse olhar muito de cuidar de mim, emocional, mental, físico, né? E isso foi me moldando, né? Eu fiquei 2 anos, tive uma escola de yoga, fiquei 2 anos com a escola, voltei para a empresa, aí depois a gente vendeu a empresa, teve um vai e vem aí. E nesse meio tempo, eu fui trabalhar numa empresa de nutrição, uma multinacional de nutrição. Para quê? Para cuidar de mim, para cuidar das pessoas. Então eu tinha esse sentido assim de missão, acabou misturando com um sentido de missão muito forte, não só de cuidar de mim, mas de levar essa mensagem adiante, de dizer, gente, vocês precisam se cuidar, vocês precisam fazer alguma coisa. Não dá para deixar a vida te levar, não dá para deixar a tua história te levar. E a história pode literalmente nos levar morro abaixo ou morro acima. É uma decisão. Tu pode ser refém da tua história ou tu pode ser protagonista dela. Só que tem algumas coisas que são muito sutis nisso, Dani, porque muitas vezes a gente quer fugir da história. A gente quer não olhar para a história. Não é nem fugir, né? Não vou olhar para isso aqui. Só que o fato de você excluir, o fato de você não olhar, você fica vinculado com aquilo. Aquilo te prende. E não deixa crescer, né? E não deixa crescer. Exatamente. Então, eu passei por isso, passei pela tentativa de mudar de nome, entre aspas, né? Mudei meu sobrenome 2 vezes, porque eu achava que assim eu estava mudando a minha história. Não. Olha que doido, né? É muito louco isso. E até que um dia uma alma abençoada chegou para mim e disse assim, Dioneia, tu não percebeu que a tua vida está estagnada, que tu não está saindo do lugar? A gente não deve fazer isso com o nome da gente, né? E aí que eu voltei a usar Dioneia de Vasconcelos, que é o meu nome de batismo, né? E eu sou filha de gaúcha aqui com um cearense, né? O Vasconcelos veio lá do Ceará, né? Então, essas nuances, assim, da nossa história, de fazer as pazes com a história, são um recurso extremamente poderoso. E, infelizmente, as pessoas fogem muito disso, né? Porque tem uma coisa interessante, eu também trabalho com comportamento emocional, né? E toda vez que a gente vai para esse lugar, quando uma empresa te chama, ou quando tu vai trabalhar com um grupo de empresários, as pessoas mexem naquilo que é estrutural, né? Eu vou arrumar a mesa. Mas quem tá sentado à mesa, né? Não é o arrumar a mesa. Arrumar a mesa, tu vai arrumar. Se não tiver todas as coisas para botar aqui, a gente toma um cafezinho, toma um suco e tá tudo certo. Agora, quem está sentado à mesa, né? E as estruturas, quando a gente fala de tecnologia, todo mundo muito preocupado na questão da tecnologia, na questão de ter estrutura, de ter planilha, de ter demanda, de fazer, de deixar bonito, de ter fachada, mas esquece que quem está por trás de tudo são pessoas, né? E não é um olhar coletivo do todo, é um olhar individual, né? E às vezes até, eu não sei se tu percebe isso, as empresas oportunizam. Só que tem um lugar que, eu falo muito nisso, Dioneia, que é um lugar que é da porta para dentro. Tu vem até aqui. Se eu não quiser que tu entre no meu programa, tu não entra. Entendeu? Tu vem aqui, tu bate na porta e diz, Dani, vamos. Se a Dani não quiser mudar, ela não vai mudar. E aí eu vejo essa resistência das pessoas de mexer nessa história. Por quê? Porque essa história vai requerer de mim decisões, vai requerer de mim travessias, vai requerer de mim, talvez, como diz o Fernando Pessoa, abandonar aquelas roupas que não nos servem mais. Mexer nas gavetas, tirar aquilo que não serve. E às vezes isso é dolorido, né? Isso é um processo que é dolorido. Se fazer as pazes com aquilo que talvez doeu, machucou, não é deixar pra lá. Não é deixar pra lá, é mexer nisso, né? E quando a gente diz fazer as pazes, não é dizer, não, tá tudo bem, dá um de bonzinho, não, mas é reconhecer o que aquilo foi importante, porque tudo tem uma razão, né? Inclusive a dor, ela tem uma razão. Com certeza. E aí, quando a gente vê que hoje o teu papel, né, o nosso papel aqui, como eu também vim pra este lugar,
Sempre quando a gente vem para esse lugar, a gente vem buscando a cura nossa, né? É muito interessante isso. Mas eu acho interessante, eu acho isso validado, né? Porque quando tu faz, se tu faz e tu consegue, tu prova que o outro consegue fazer, né? E a situação de dor a gente não mede, mas são extremos que o que dói em ti talvez não doa em mim, mas todo mundo tem as suas. E acho que isso é importante. Quando tu traz isso, assim, da questão do desenvolvimento pessoal, a primeira vez que a gente conversou, eu disse, nossa, assim, a Dianeia está muito conectada nisso, nas pessoas, em ajudar, em contribuir. Porque não é, eu não gosto da palavra ajuda. Acho que ninguém ajuda ninguém. A gente contribui com ferramentas humanas para que a pessoa ela mesma se busque dentro dela o caminho, né? Se encontre. Eu acho que é isso. É como tu disse, não, eu tô perdida, tá, mas eu tenho um mapa, né? Vem por aqui que eu já tracei, eu já fiz esse caminho, então tu não precisa te perder de vez. Vem comigo que a gente se ajuda. Eu acho isso muito, muito importante. Hoje o teu atendimento, claro que a gente se acompanha nas redes, não com a primazia que a gente poderia, né? Que a gente deveria, mas não dá tempo. Hoje esse teu atendimento ele é online, né? Porque a tecnologia nos permite isso. Tu tem algum momento de conexão presencial que precisa ou o teu atendimento ele é exclusivamente online? O meu atendimento, Dani, ele pode ser exclusivamente online. E isso veio com a pandemia, inclusive, porque naquela época ali a gente precisou se adaptar. E eu ali em 2018, foi 2005 mais ou menos, né, que a gente vendeu a empresa e eu vim para essa empresa de nutrição. Eu fiquei até 2016, eu saí. E nesses 2 anos eu fiz algumas outras coisas, enfim. E 2018 foi um marcador também para mim, que eu disse, não, eu não posso mais fugir disso, né? Porque nesse período todo, embora eu não estava trabalhando com desenvolvimento humano, eu estava em desenvolvimento humano. Eu estava estudando, eu estava buscando, eu estava lendo. A empresa em si era uma empresa que estimulava muito o autoconhecimento também. E eu sempre muito fora da caixinha, né? Então, assim, eu estudava fazia curso, eu ia fazer meus cursos no final de semana, na época, né, ainda não trabalhando com isso. Desde curandeira, né, curandeira que diz, né? Não é curandeira o nome, me fugiu agora, mas enfim, né, a física quântica, né, nos dois extremos, né, desde as benzedeiras, benzedeira. Desde benzedeira a cura quântica, né, física quântica. Então eu estava sempre olhando para isso, né, eu era, assim, sedenta por respostas, por entender as coisas, né, e ter um pouquinho de controle, um pouco mais de controle sobre a minha própria vida em primeiro lugar. E aí em 2018 eu retomei, então retomei não yoga, mas outras formações para poder trabalhar com isso, porque eu decidi que eu ia trabalhar com isso. Porque eu adorava falar sobre isso, eu adorava estudar isso, né, assim, se pudesse virar a noite olhando para isso, eu virava a noite, então não fazia sentido eu não trabalhar com isso. E aí, em seguida já começou a pandemia, foram 2 anos, né, então eu estava no início ainda. Então, me adaptei no online, eu atendo pessoas fora de Caxias, São Paulo, tenho pessoas realmente de fora, tenho pessoas aqui também, que também atendo no online, né, tenho clientes de Caxias, da região, que são online, mas também presencial, eventualmente acontece. Alguns clientes dizem, não, eu realmente prefiro presencial, se é próximo aqui região, né, Caxias e tal, a gente consegue fazer isso, sim, não tem problema, tá? Mas ele pode ser, sim, totalmente online, tá? A gente não perde absolutamente nada por isso. Não. Não quer dizer que eu não vá tomar um café com as minhas clientes de vez em quando, né? Fora disso a gente marca um café e tal, isso a gente faz. Mas o processo em si, ele acontece muito bem, mesmo sendo online. Perfeito. Então... E trazer isso eu acho importante, né? Porque a gente hoje precisa desse lugar de quem estuda, dessa bússola que já trilhou o caminho, que sabe por onde ir. Eu acho isso muito importante, né? Eu também, na minha vida pessoal, a gente cresce porque a gente consegue olhar pra gente e a mexer naquilo que dói, né? Uhum. Naquilo que dói, naquilo que a gente consegue transpor, naquilo que a gente aprende a conviver. Mas a gente precisa virar essa caixa, né? Precisa virar. O que tu acha que hoje, nos teus atendimentos de forma geral, assim, tu acha que quando a gente diz assim, não dá tempo, né, o relógio, esse tempo, as pessoas estão perdidas na função do tempo? Tu acha que existe essas pessoas, a gente se perdeu no modo, quando eu falo de forma geral, né, quando não se tem mais tempo para tomar um café, quando não se tem mais tempo com a família, quando o celular é só aquilo, quando as pessoas perderam a beleza do diálogo. Tu acha que esse tempo que a gente tem como reverter isso? Como é que tu vê essa estrutura desse movimento enlouquecido que a gente está vivendo agora?
Olha, eu acho que sim, e eu me incluo nisso, que às vezes também eu me perco no tempo. Nós temos muito mais distrações hoje do que nós tínhamos antigamente. Poxa, eu sou lá de 1970, né? Quando apareceu o primeiro celular, que foi em 90, mais ou menos em 1990, eu dizia, eu não vou andar com esse tijolo aí, né? E hoje a gente tem a vida dentro do celular praticamente, tá? É banco, é trabalho, é marcação com cliente, é marketing no Instagram, é o tempo inteiro a gente está ali, então é muito fácil a gente se perder. E a nossa mente busca essa distração também. O cérebro quer a dopamina barata. Então ficar ali passando rápido, olhando uma coisa diferente, é uma dopamina rápida e isso acaba te desconectando do que é mais importante, que é o momento presente, porque na realidade a gente só tem o momento presente. Só. A gente só tem isso aqui, Dani, agora. Agora. Depois a gente não sabe. Um minuto atrás e já o que passou não volta. Agora a gente exatamente. não sabe. Então, isso é possível sim, mas é uma questão de escolha, de tomada de consciência e de treino, porque Exatamente. treino, porque se tu não treinar, quando tu vê, tu caiu de novo, né, na roda ali. Na roda viva. Na roda. A gente tem tempo para ficar, mas assim, quando eu quis trazer a mesa, né? Agora eu vou explicar um pouquinho, né? Quando eu quis trazer a mesa para tomar um café, é por isso. Porque geralmente quando vinham as convidadas aqui, quando eu comecei o programa, eu queria levar todo mundo para tomar café. E as pessoas saíram daqui, Dani, não dá mais tempo. Tô correndo atrás da máquina. Eu disse, mas como que eu vou trazer alguém aqui e não vou parar? Né? Depois eu pensei, nossa, mas a pessoa não pode vir aqui por vir, ela tem que levar uma coisa, eu tenho que deixar esse momento registrado, porque vai passar, não vai voltar, né? E eu continuo conectada. Então, a mesa veio pra gente tomar o café, pra gente tomar um suco, comer alguma coisa junto, pra fazer valer o tempo. E o mimo veio pra ficar esse registro de não ficar as coisas pelas coisas. Eu tenho uma parceria muito linda com a Sharon, que ela é uma artista nossa aqui da cidade, uma menina linda, maravilhosa, e ela faz personalizadas as coisas pra mim. Então, quando vem as pessoas aqui no programa, eu tenho uma lista das pessoas, eu convido, quando a pessoa diz que aceita, eu pego o nome dela com todo carinho, com todo amor e levo pra Sharon. Sharon, venha de Onéia. E a Sharon se encarrega de fazer valer. E pra ficar, eu trabalho muito com o tempo, né? E esse mimo aqui, ele é simbólico, assim, mas ele tem um significado que é, quando tu for parar, talvez ele faça parte do teu tempo, e aí tu lembra desse momento que a gente teve aqui, tá? Eu vou abrir pra ti, mas ele é um mimozinho pra te tomar o teu cafezinho, com o teu nome, né, com o nome do programa, e para não deixar o tempo passar, né, em vão, assim, pra gente não dizer, poxa, fui lá em Farroupilha, nem lembro quando eu fui. De repente, a hora que tu sentar para tomar um café, no teu descanso, aquela conexão contigo, toma um cafezinho e lembra que a gente esteve aqui, e talvez a gente se encontre em outro lugar para tomar um café com mais tempo, né. Que lindo, obrigada, Dani. Mas assim, o programa, né, a gente conversa, aqui tá aberto pra ti primeiro, toda vez que tu quiser vir, venha, seja bem-vinda, bem-vinda aqui à mesa, mas a gente tem que terminar, né, termina, infelizmente tem que terminar, uma pena. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, tu que é uma mulher que tem buscado cada vez mais trazer essa questão também da espiritualidade, também desse olhar pra si, né, o que tu deixa de mensagem para as pessoas que vão nos assistir. Olha, eu acho que nós estamos num momento de vida, de humanidade, que nós precisamos urgentemente tomar a pílula vermelha. Tomar a pílula vermelha, né? Do filme Matrix. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, mas para isso, quando eu falo tomar as rédeas, né? No sentido assim né? De controlar minha vida, de ser autossuficiente e tal, beleza, ótimo. Mas eu falo no sentido de buscar conhecimento. Busca conhecimento interno, autoconhecimento, busca conhecimento fora também, sabe? Vai além das narrativas que são colocadas, abre a tua cabeça. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que diz assim, a mente é igual a um paraquedas, que só funciona se estiver aberto. Então, se tu tiver uma cabeça fechada, olha, talvez os próximos tempos, os próximos momentos que a gente vai viver, eles sejam muito complexos, então a gente precisa abrir a mente e buscar conhecimento. Janaína, obrigada pela tua participação aqui na TV conosco.
a Dioneia faz parte, né, da revista Elas Inspiram. Na coluna é uma das nossas colunistas. Eu já te disse isso, né? Fiquei feliz de poder te ter aqui na revista comigo. E te ter nos bastidores da vida, porque não é só que a gente conversa, a gente, né, se curte lá nos stories. Gosto muito, quero ainda, vou fazer parte desse teu movimento, né, lá do corpo, aquela... Ai, eu adoro, eu paro, eu tô rodando lá, quando tu tá lá na dança, na expressão corporal, eu adoro aquilo lá. Nossa, é né? bom demais. Mas assim, te agradecer de coração por ter vindo aqui, por o teu tempo, agora a gente vai tomar um café. Deixa um beijo no coração dos nossos telespectadores, não percam, né, se tu não conseguir assistir toda a entrevista, vai lá, nos curte no Facebook, no YouTube, porque mulheres incríveis estão passando por aqui. E ela, Dioneia Vasconcelos, me inspira. Beijo no coração de vocês e até o próximo programa.